Todos na família de Arthur Bell acreditavam que o velho rádio ao lado de sua cama era a prova de que sua mente começara a falhar. Aos 82 anos, Arthur ainda se levantava antes do amanhecer, limpava a poeira dos mostradores rachados e escutava por fones de ouvido mais velhos que seu neto Caleb. Sua filha chamava aquilo de fixação. Caleb chamava de sucata. Mas muito antes dos celulares e dos alertas de emergência, Arthur Bell havia sido a voz que mantinha o condado de Whittaker vivo quando as tempestades cortavam todas as estradas e todas as linhas telefônicas ficavam mudas. Então Caleb colocou uma pilha de papéis sobre a mesa da cozinha de Arthur e disse para ele assinar a transferência da estação de rádio abandonada em Miller Hill. É ferrugem e fios, vovô, disse ele. Ninguém escuta mais. Arthur olhou para os papéis, depois para o rapaz que um dia havia levantado nos ombros durante os desfiles de 4 de julho. Ele não gritou, não implorou. Apenas perguntou se Caleb alguma vez tinha se perguntado por que Lena, a falecida esposa de Arthur, o fez guardar o último registro de transmissão. Caleb riu. Aquela risada durou até a meia-noite, porque, enquanto a família dormia, Arthur subiu Miller Hill com uma chave de latão, uma lanterna e a única habilidade que todos acreditavam que o tempo havia enterrado. Dentro da sala de controle coberta de poeira, uma luz vermelha de sinal piscou pela primeira vez em 30 anos. E através da estática veio uma voz que Arthur não ouvia desde a noite em que seu irmão desapareceu. E antes de continuarmos, se histórias como a de Arthur lembram você de que a idade não apaga o valor de uma pessoa, fique comigo nesta, porque, às vezes, as pessoas que deixamos de escutar são justamente aquelas que guardam a verdade de que mais precisamos. E a verdade de Arthur Bell estava apenas começando a falar. Arthur Bell nem sempre fora o velho por cima de quem as pessoas falavam. Durante 36 anos, seu nome significou segurança no condado de Whittaker. Não riqueza, não poder, não um título na porta do tribunal segurança. Quando as tempestades desciam da crista norte e derrubavam as linhas telefônicas, quando as estradas desapareciam sob a neve, quando incêndios florestais engoliam os bosques mais baixos, as pessoas esperavam pelo sinal da estação Miller Hill. Arthur era o homem por trás dele. A estação ficava acima da cidade, com sua torre de aço erguendo-se sobre os pinheiros, sua luz vermelha piscando como um pequeno e teimoso batimento cardíaco na escuridão. Agricultores verificavam aquela luz antes do mau tempo. Delegados dependiam das transmissões de Arthur quando seus rádios falhavam. Caminhoneiros ouviam os avisos sobre estradas antes de cruzar a passagem. Mães aumentavam o volume dos rádios da cozinha durante alertas de tornado, esperando ouvir a voz calma de Arthur, dizendo para onde o perigo estava se movendo e quais estradas ainda estavam abertas. Ele conhecia cada fio daquele prédio. Conseguia consertar um transmissor à luz de uma lamparina, ouvir um aterramento solto em um zumbido fraco e religar o gerador de reserva com os dedos congelados. No bolso da camisa, carregava fusíveis sobressalentes, um lápis e um pequeno caderno cheio de números que só ele parecia entender. Mas Arthur nunca afirmou que comandava a estação sozinho. Lena Bell, sua esposa, era a metade silenciosa de cada transmissão. Levava café durante tempestades que varavam a madrugada, guardava cobertores no armário de suprimentos para técnicos de linha presos pelo tempo e escrevia nomes nas margens do registro de transmissão quando famílias ligavam para dizer que alguém havia chegado em casa vivo. Ela acreditava que registros importavam. Uma voz desaparece, costumava dizer a Arthur, mas uma linha escrita espera pelo dia em que alguém precise dela. Arthur sorria sempre que ela dizia isso, mas nunca ignorava aquelas palavras. A filha deles, Elaine, cresceu debaixo da mesa de controle, colorindo em papéis de rascunho enquanto o pai ajustava os mostradores acima de sua cabeça. Nas noites calmas, Arthur deixava que ela falasse em um microfone desligado e fingisse estar transmitindo das nuvens. Anos depois, quando Elaine voltou para casa após um divórcio difícil com um garotinho chamado Caleb, Arthur fez o mesmo por seu neto. Ensinou Caleb a enrolar fios, a observar o céu e a nunca tocar em ferramentas de metal durante uma tempestade elétrica. Naquela época, Caleb olhava para Arthur como se o avô soubesse como o mundo inteiro funcionava. Então, o mundo mudou.
O condado substituiu vozes humanas por alertas automáticos. Os orçamentos foram cortados. A estação Miller Hill foi fechada, lacrada com tábuas e deixada para enferrujar. A luz da torre se apagou. A placa no portão cedeu ao vento. Pessoas que antes confiavam na estação começaram a chamá-la de monstruosidade. Então Jacob desapareceu. Jacob Bell era o irmão mais novo de Arthur, um homem inquieto, de mãos rápidas, riso rápido e um talento para encontrar problemas dentro da papelada. Ele ajudava na estação em meio período, principalmente com avisos públicos e registros do condado. Numa noite de outono, Jacob disse a Arthur que havia encontrado algo errado nos arquivos de terras ao redor de Miller Hill. Disse que nomes tinham sido alterados, assinaturas copiadas, datas deslocadas. Na manhã seguinte, Jacob havia desaparecido. Sem carro, sem corpo, sem bilhete de despedida. O xerife procurou durante semanas. A cidade sussurrou durante meses. Mas o tempo fez o que costuma fazer com mistérios inconvenientes. Cobriu-os de poeira e esperou que os vivos seguissem em frente. Lena nunca seguiu. Perto do fim da vida, quando seu corpo havia enfraquecido, mas sua mente permanecia dolorosamente clara, ela fez Arthur prometer 3 coisas: guardar a chave de latão da estação, guardar o último registro de transmissão, e se Miller Hill algum dia o chamasse de volta, ele teria de ir, não importava quem risse. Arthur prometeu. Depois que Lena morreu, a casa mudou. Elaine começou a visitá-lo com caixas de remédios, lembretes de consultas e perguntas cuidadosas sobre se ele ainda deveria ficar sozinho. Caleb parou de perguntar sobre tempestades e começou a perguntar sobre impostos de propriedade. Os rádios no quarto de hóspedes de Arthur viraram tralha. Os livros de registro viraram risco de incêndio. A estação virou uma responsabilidade. E Arthur virou um problema a ser resolvido. Ninguém disse isso com crueldade no início. Usavam palavras mais suaves: frágil, esquecido, isolado, inseguro. Mas Arthur entendia a mensagem por baixo delas. Para sua própria família, o homem que um dia havia ajudado um condado inteiro a ouvir através do desastre, agora era velho demais para ser confiado à própria vida. Por isso, todas as manhãs antes do nascer do sol, enquanto a casa permanecia silenciosa ao redor dele, Arthur girava o botão do velho rádio e escutava com atenção por baixo do chiado, não porque estivesse confuso, mas porque Lena acreditava que algo ainda estava esperando. E Arthur Bell havia passado a vida inteira sabendo a diferença entre ruído e sinal. 2 dias depois de Caleb rir à mesa da cozinha, Elaine chegou com uma pasta, uma travessa de comida e o sorriso cuidadoso que usava quando já havia tomado uma decisão, mas queria que Arthur acreditasse que ainda tinha escolha. Ela colocou a travessa no balcão primeiro, como se comida quente pudesse suavizar o som da papelada. Pai, disse, ela precisamos conversar sobre o que é prático. Arthur estava sentado perto da janela, com o café esfriando ao lado. Ele não tinha contado a ela sobre Miller Hill, não tinha contado a ninguém que subira a estrada depois da meia-noite, destrancara a velha estação e ouvira a voz de Jacob deslizar pela estática. Algumas verdades precisam de abrigo antes de sobreviver à luz do dia. Caleb entrou atrás de Elaine, usando uma jaqueta azul marinho que Arthur nunca tinha visto e carregando uma pasta de couro polida demais para uma visita em família. Beijou Elaine no rosto, acenou para Arthur e se sentou sem tirar o casaco. Aquilo disse a Arthur mais do que a pasta. Elaine ocupou a cadeira diante dele. Pai, Caleb e eu estamos preocupados. Arthur mexeu o café uma vez. É mesmo? Você anda ficando acordado a noite toda com esses rádios, disse ela. Esquece consultas. Não deixa ninguém ajudar com a casa. E agora Caleb diz que você está falando de Miller Hill de novo. Caleb abriu a pasta. Não falando. Obcecado. Arthur olhou para as mãos do neto. O menino que um dia enrolava fio de cobre nos próprios dedos, agora manuseava documentos legais como se o papel sempre tivesse obedecido a ele. Não estou obcecado, disse Arthur. Estou lembrando. É exatamente isso que nos preocupa, respondeu Caleb. Caleb virou uma página na direção de Arthur. Nela havia uma fotografia da estação Miller Hill, tirada da estrada abaixo. Tábuas cruzavam 2 janelas. A velha placa pendia para a frente, a torre se erguia atrás.
enferrujada e fina, como um osso que a colina se recusara a enterrar. Isso não é mais uma estação, disse Caleb. É um perigo. Arthur não tocou na página. Ainda tem uma fundação. Tem manutenção atrasada, exposição à responsabilidade civil e nenhuma função comercial. Caleb tocou cada frase com o dedo. Eu mandei fazer uma avaliação. Arthur voltou os olhos para a filha. Uma avaliação? Elaine cruzou as mãos. Só para entendermos a situação. Arthur quase sorriu. A situação. As pessoas usavam essa palavra quando queriam retirar a pessoa do centro da própria vida. Caleb empurrou outro documento para a frente. O terreno vale menos do que você pensa. A demolição da torre custaria mais do que a propriedade poderia render. Se alguém invadir e se machucar, você pode ser responsabilizado. Elaine se inclinou para mais perto. Pai, isso não é sobre tirar nada de você. É sobre proteger você. Ali estava, a porta macia pela qual o controle entrava. Às vezes aquela frase era amor. Às vezes significava: estamos cansados de esperar que você concorde. Caleb retirou um pacote preso por uma aba azul. Há um comprador interessado em assumir a propriedade no estado em que está, sem custos de reparo, sem encargo de limpeza, sem impostos futuros, transferência limpa. Para nós, repetiu Arthur. A boca de Caleb se apertou. Para a família. A escritura está no meu nome. Por enquanto, Elaine abaixou os olhos. Caleb. Arthur ouviu o próximo assunto antes que Caleb o dissesse. Também precisamos discutir seus arranjos de moradia, continuou Caleb. Mamãe e eu visitamos o Brookhaven Place na semana passada. É limpo, boa equipe. Administração de medicamentos, atividades sociais. Arthur manteve uma mão ao redor da caneca de café. A cerâmica estava quente na base e fria na borda. Vocês visitaram uma instituição para mim, disse ele sem me perguntar. Os olhos de Elaine brilhavam de preocupação. Não queríamos aborrecê-lo, até sabermos que havia boas opções. Opções, disse Arthur. Caleb empurrou um folheto para ele. Na capa, um casal idoso sorria debaixo de uma árvore verde demais para ser real. Você ainda teria independência, disse Caleb. Apenas uma independência mais segura. Arthur olhou do folheto para o pacote de venda. Moradia assistida de um lado, Miller Hill do outro. Uma cama macia, em um lugar escolhido por outra pessoa, em troca de entregar o último lugar que ainda conhecia suas mãos. Você juntou essas coisas de propósito, disse ele. Caleb recostou-se. Elas estão conectadas. Se vendermos a estação, podemos financiar um cuidado melhor. Elaine sussurrou. Pai, por favor, não faça isso soar cruel. Arthur virou-se para ela. E o que mais o machucou não foi ela estar errada. Foi que uma parte dela acreditava sinceramente estar sendo bondosa. Ele se lembrou dela aos 6 anos de idade, debaixo da mesa de controle, perguntando se o trovão podia ouvir o rádio. Agora, ela estava sentada em sua cozinha, assustada com a idade dele, guiada pelo filho, e incapaz de perceber que pedia a ele que desaparecesse educadamente. Quem é o comprador? Perguntou Arthur. Caleb respondeu rápido demais. Um grupo de desenvolvimento. Que grupo de desenvolvimento? Isso não importa. A oferta é justa para o estado da propriedade. Arthur puxou a avaliação para perto e ajustou os óculos. Perto do fim da segunda página, sob preparado para, viu o nome. Huxley Regional Development. Arthur não se mexeu. O pai de Grant Huxley havia sido comissário do condado no ano em que Jacob desapareceu. Huxley era o nome que Lena um dia se recusara a pronunciar à mesa do jantar porque fazia sua mão tremer ao redor do garfo. Caleb confundiu a imobilidade de Arthur com confusão. É normal se sentir sobrecarregado, disse ele. Por isso eu estou cuidando disso. Arthur ergueu os olhos. Há quanto tempo você fala com Huxley? O rosto de Caleb mudou apenas uma fração, mas Arthur passara a vida lendo sinais fracos através de interferências. Algumas semanas, disse Caleb. Talvez um mês. Elaine olhou fixamente para ele. Você disse que eles entraram em contato depois da avaliação. Entraram. Informalmente. Arthur virou a página outra vez. O valor avaliado não era baixo. Era ofensivamente baixo. Menos que uma caminhonete usada. Menos que um ano no Brookhaven Place. Menos que o custo do gerador de emergência original da torre, se ele ainda estivesse onde Arthur se lembrava.
Eles precificaram a estação como sucata, disse Arthur. É isso que ela é, respondeu Caleb. Não, disse Arthur, em voz baixa. É isso que alguém quer que você acredite. Caleb deu uma risada curta, mas desta vez ela soou forçada. Vovô, é exatamente por isso que estamos preocupados. Você acha que todo documento velho é uma conspiração? Arthur levantou-se devagar. Seus joelhos doeram. As costas se tensionaram. Ele odiou que os dois percebessem. Mas ficou de pé mesmo assim. Não vou assinar hoje. Elaine alcançou a manga dele. Pai, não vou assinar hoje, repetiu ele. Caleb recolheu os papéis com impaciência controlada. Então voltaremos a isso quando você tiver tido tempo para pensar com clareza. Arthur olhou para ele, e pela primeira vez, Caleb pareceu quase jovem de novo, jovem o bastante para acreditar que idade era o mesmo que derrota. Pensar com clareza é o que estou fazendo, disse Arthur. Depois que eles foram embora, a cozinha pareceu encenada e vazia. A comida ficou intocada. O folheto permaneceu sobre a mesa, com seus estranhos sorridentes prometendo conforto sem liberdade. Arthur esperou até o som do carro de Caleb desaparecer pela estrada. Então abriu a gaveta debaixo do telefone antigo e tirou a chave de latão de Lena. Ao lado dela estava o último registro de transmissão, envolto em pano marrom, exatamente onde Lena o mandara guardar. Arthur pousou a palma da mão sobre o pano e escutou a casa se acomodar ao redor dele. Pela primeira vez desde o funeral da esposa, o silêncio não pareceu um fim, pareceu um aviso. Arthur não dormiu muito naquela noite. Sentou-se à mesa da cozinha muito depois de Elaine e Caleb terem ido embora, a chave de latão repousando ao lado do registro de transmissão embrulhado como duas pequenas coisas que haviam sobrevivido às desculpas de todos. Lá fora, os postes de luz brilhavam sobre gramados quietos e cercas vivas aparadas. Todas as casas do quarteirão de Arthur pareciam pacíficas vistas da rua, do jeito que as famílias gostavam de parecer, quando ninguém podia ouvir o que havia sido dito atrás das cortinas. Às 3h47 da manhã, ele se levantou. Movia-se devagar, mas não com incerteza. Havia diferença, embora poucas pessoas de sua idade tivessem permissão para reivindicar. Colocou o livro de registros em uma velha bolsa de lona, acrescentou uma lanterna, 2 sanduíches, uma garrafa térmica de café, um canivete dobrável e o pequeno rolo de fita isolante que ainda guardava na gaveta de tralhas. De uma caixa de cedro no quarto, tirou o cachecol de lã de Lena e o enrolou uma vez ao redor do pescoço. Então escreveu um bilhete para Elaine. Estou seguro. Estou indo para onde deveria ter ido anos atrás. Não mande Caleb atrás de mim. Deixou o bilhete embaixo do açucareiro, porque Elaine sempre olhava ali quando fazia café. Ao amanhecer, Arthur estava parado no fim da entrada de sua casa, uma mão na bengala, a bolsa de lona pendurada no ombro. Havia chamado Marvin Pike, o único taxista da cidade que ainda atendia o telefone antes do nascer do sol, e que ainda se lembrava de quando a voz de Arthur saía por todos os rádios de cozinha do condado de Whittaker. O táxi amarelo de Marvin chegou tossindo pelo motor. Miller Hill? Perguntou Marvin pela janela aberta, como se Arthur pudesse ter mudado de ideia. Miller Hill, disse Arthur. Marvin olhou para a bolsa, a bengala, o cachecol e a linha pálida da manhã começando atrás dos telhados. Não riu. Só isso já fez Arthur se sentir grato. A estrada para fora da cidade subia lentamente, passando por postos de gasolina fechados, caixas de correio prateadas de geada e campos que ainda não haviam recebido o sol. Miller Hill se erguia além deles, escura contra o céu da manhã. Durante anos Arthur evitara olhar diretamente para a torre. Era mais fácil deixá-la no canto da visão, uma forma de outra vida, do que encarar o que havia se calado ali. Mas, quando o táxi virou na antiga estrada de acesso, Arthur se inclinou para a frente. O portão estava acorrentado, mas não bem. Alguém havia cortado o cadeado original anos atrás e o substituído por um barato, já alaranjado de ferrugem. A placa da estação pendia torta de um único parafuso. Estação de transmissão de emergência Miller Hill. Metade das letras faltava. A palavra emergência havia desbotado até quase ficar branca. Marvin estacionou ao lado do portão. Quer que eu espere? Arthur olhou para o alto da colina. Agulhas de pinheiro cobriam a estrada.
A grama crescia pelas rachaduras. No topo, a estação permanecia com janelas tapadas e telhado cedido. A torre erguendo-se atrás dela como um aviso que ninguém levara a sério. Não disse Arthur. Mas obrigado. Marvin hesitou. O povo diz que o prédio não é seguro. O povo diz muitas coisas depois que deixa de conhecer um lugar. A resposta pareceu satisfazer Lo, ou talvez apenas lhe tenha dito que discutir desperdiçaria a luz do dia. Marvin ajudou Arthur a carregar a bolsa para além do portão. Depois foi embora devagar, observando pelo retrovisor até que as árvores engoliram o velho de vista. A subida levou Arthur mais tempo do que ele esperava. Sua respiração encurtou no meio do caminho. O joelho direito queimava. 2 vezes parou e apoiou a mão em um tronco de pinheiro escorregadio de seiva fria. Odiava a fraqueza, não porque doesse, mas porque podia ouvir a voz de Caleb usando aquilo como prova. Mesmo assim, subiu. No topo, a estação Miller Hill esperava. O prédio era menor do que na memória e mais triste do que nas fotografias. Um canto do telhado havia cedido. Os degraus da frente estavam partidos ao meio. Um ninho de andorinha se agarrava sob o beiral. As vigas inferiores da torre estavam manchadas de ferrugem, e cipós se torciam pela cerca ao redor da base. Arthur ficou diante da porta, incapaz de se mover por um instante. Lembrou-se de chegar ali no calor do verão com uma caixa de ferramentas em uma mão e Elaine dormindo contra o ombro de Lena na caminhonete. Lembrou-se de Jacob sentado nos degraus, comendo uma maçã e fingindo ler avisos do condado. Lembrou-se de Lena na porta durante uma nevasca, as bochechas vermelhas de frio, erguendo uma garrafa térmica como uma lanterna. O presente voltou com um cheiro de madeira molhada e metal velho. Arthur deslizou a chave de latão de Lena na fechadura. Por um segundo terrível, ela não girou. Então algo lá dentro cedeu com um clique seco. A porta se abriu para dentro, arrastando poeira pelo chão. Arthur entrou e ergueu a lanterna. A sala da frente estava destruída pelo tempo e pelo abandono. Placas do teto pendiam em cachos marrons e moles. Um guaxinim havia espalhado isolamento perto do armário de suprimentos. A antiga recepção estava tombada de lado, sem gavetas, como se alguém a tivesse revistado com raiva muito tempo atrás. Mas os ossos do lugar ainda estavam ali. O corredor, o quadro de disjuntores, o mapa emoldurado do condado, manchado pela água, mas legível. A janela estreita pela qual Lena costumava passar café para a sala de controle quando os telefones tocavam com força e frequência demais. Arthur tocou a parede enquanto caminhava. Ainda está aqui, sussurrou. Sua voz soou estranha no prédio, pequena demais para todos os anos que ele carregava. A sala principal de controle sofrera menos que a entrada. A poeira cobria o console, mas os painéis estavam intactos. O microfone ainda repousava no suporte. 3 botões faltavam. 2 medidores estavam rachados. Alguém havia arrombado um gabinete sob o painel de conexões, mas a central de emergência permanecia parafusada à parede. Os dedos de Arthur se moveram em direção a ela antes que pudesse impedir. Eles sabiam para onde ir. Verificação de linha, verificação de aterramento, banco de baterias, alimentação auxiliar. Nada energizado, nada vivo. Ainda não. Então ele se virou para o corredor dos fundos. O estúdio B ficava no fim, atrás de uma porta cinza estreita. A respiração de Arthur se prendeu. Todas as outras portas da estação haviam sido forçadas, empenadas ou deixadas abertas. Apenas o estúdio B permanecia fechado. A chapa da fechadura estava arranhada, mas inteira. O pequeno quadrado de vidro na parte superior tinha sido pintado de preto por dentro. Arthur ergueu a lanterna. Perto da dobradiça inferior, talhada no batente de madeira com a ponta de uma faca, havia uma marca que ele não via há 30 anos. 3 linhas curtas, um círculo. O pequeno símbolo torto que Jacob costumava gravar nos cabos das ferramentas para que ninguém as confundisse com as de Arthur. Arthur se ajoelhou com cuidado, ignorando a dor que subiu pela perna, e afastou a poeira da marca com o polegar. Jacob estivera ali, não em rumor, não em memória, ali, depois da noite em que supostamente desapareceu. Arthur recuou sobre o calcanhar, a chave de latão fria na palma da mão, enquanto a estação silenciosa parecia inclinar-se ao redor dele. Pela primeira vez, Miller Hill não parecia abandonada.
Parecia guardada. Arthur não tentou abrir o estúdio B imediatamente. Essa foi a primeira regra que aprendera em todos os anos trabalhando com sistemas danificados. Nunca force a parte que pode estar segurando a resposta. Uma fechadura quebrada poderia ser substituída. Uma pista perturbada, não. Então se levantou, limpou a poeira das calças e se afastou da porta cinza com a marca de Jacob entalhada perto da dobradiça. Sua mão queria a chave. Seu coração queria o cômodo. Mas a estação precisava de luz do dia, ordem e energia, antes de entregar qualquer coisa em segurança. Arthur colocou a bolsa de lona sobre a mesa principal de controle e começou por onde havia começado 1000 vezes antes. Verificou o prédio, não como um sonhador, não como um irmão enlutado, como um engenheiro. A entrada da frente tinha danos de água. A parede oeste estava inchada perto do rodapé. O telhado vazava sobre a antiga recepção, mas não sobre a sala de controle. Isso importava. O console principal acumulava poeira espessa o suficiente para escrever, mas o metal por baixo não havia corroído por completo. 2 janelas estavam quebradas. Uma fora remendada com compensado. Ratos haviam encontrado o armário de suprimentos. Guaxinins haviam arrancado o isolamento do teto acima do corredor. Mas a estação não estava morta. Arthur podia sentir isso antes de provar. Encontrou o quadro de disjuntores atrás de um painel de madeira empenado. A maioria das chaves havia sido desligada anos atrás. Uma não tinha etiqueta. Outra havia sido presa para baixo com fita isolante preta, endurecida e enrolada nas bordas. Ele ainda não confiava em nenhuma delas. Na sala do gerador, o ar cheirava a óleo, ferrugem e ninhos de rato. O velho gerador de reserva estava sob uma lona, mais pesado do que na lembrança, a tinta verde marcada, mas a carcaça intacta. Arthur passou os dedos pela linha de combustível, verificou as correias, testou a alavanca manual e encontrou uma mangueira rachada que jamais suportaria pressão. Claro, murmurou. Quase sorriu. Máquinas, ao contrário de pessoas, geralmente diziam a verdade quando algo estava errado. Ao meio-dia, seus joelhos doíam o bastante para que se sentasse em um caixote virado e comesse um dos sanduíches que havia levado. O pão tinha ficado amassado dentro da bolsa. O café na garrafa térmica estava morno. Pela porta rachada, via a torre lá fora, suas vigas enferrujadas cortando o céu em pedaços estreitos. O telefone vibrou no bolso do casaco. Elaine. Arthur deixou tocar. 1 minuto depois, vibrou de novo. Caleb também deixou tocar. A terceira ligação veio de Elaine, e desta vez Arthur ouviu a mensagem sem levar o telefone ao ouvido. A voz dela encheu a sala de controle vazia, fina e assustada. Pai, eu vi seu bilhete. Por favor, me ligue. Caleb está furioso, mas eu disse para ele não subir aí ainda. Não sei o que você acha que está provando, mas esse prédio não é seguro. Por favor, só me diga que você está bem. Arthur olhou para o microfone rachado em seu suporte. Estou bem, disse, embora não apertasse para ligar. Conseguia ouvir a mensagem de Caleb sem reproduzi-la. Exigências tinham uma forma antes mesmo de terem som. À tarde, Arthur havia limpado o entulho suficiente para alcançar o banco de baterias sob a prateleira auxiliar. 3 baterias estavam inúteis, com as laterais inchadas. Uma, milagrosamente, ainda mantinha uma carga fraca. Não o bastante para alimentar o transmissor. Talvez o bastante para testar uma linha. Ele limpou os terminais com uma tira dobrada de lixa da bolsa. O trabalho demorou mais do que deveria. Seus dedos enrijeceram no frio. Uma vez, um pequeno parafuso escapou de sua mão e rolou para baixo do console. Arthur se abaixou para pegá-lo e sentiu uma fisgada aguda nas costas que fez sua visão brilhar em branco. Permaneceu ajoelhado, respirando por entre os dentes. Ninguém o viu ali. Ninguém correu para ajudar. Ninguém disse, viu? É por isso que você não pode ficar sozinho. Aquilo era assustador e libertador ao mesmo tempo. Depois de algum tempo, Arthur enfiou a mão sob o console, encontrou o parafuso pelo toque e soltou uma risada baixa. Ainda estão aqui, disse às próprias mãos. Perto do pôr do sol, conseguiu acender uma lâmpada de trabalho. Ela tremeluziu, tossiu, enfraqueceu. Então se firmou em um brilho amarelo fraco que se espalhou pela sala de controle como um hóspede cauteloso. A poeira brilhou no ar.
Os painéis antigos emergiram da sombra. Etiquetas que Arthur escrevera décadas antes apareceram sob a sujeira. Retransmissão meteorológica, Banda do Condado, entrada auxiliar, Estúdio A, Estúdio B. Seus olhos pararam ali. Estúdio B. A plaquinha estava mais limpa que as outras, como se alguém a tivesse limpado mais recentemente. Arthur se inclinou. Um fio preto fino saía debaixo do canal do Estúdio B, desaparecia atrás do console e entrava em um buraco perfurado baixo na parede. Arthur franziu a testa. Aquele fio não pertencia ali. Ele conhecia todas as linhas oficiais da estação. O Estúdio B fora usado para anúncios gravados, programas escolares e entrevistas do condado. Sua fiação deveria subir pelo conduíte do teto, não descer pela parede traseira. Arthur pegou a lanterna e seguiu o fio ao longo do rodapé. Ele havia sido pintado por cima, 2 vezes. Quem o instalou queria que ficasse escondido, não temporário. Sumia atrás de um arquivo pesado demais para Arthur mover sem alavanca. Ele procurou no armário de suprimentos e encontrou um pé de cabra antigo com cabo rachado. Centímetro por centímetro, afastou o arquivo da parede, parando sempre que a respiração ficava difícil. Atrás dele, o fio desaparecia por uma placa de metal parafusada no chão. Arthur limpou a poeira da placa. Havia iniciais riscadas em um canto. I. B. Jacob Bell. Arthur sentou-se no chão. O prédio se acomodou ao redor dele, com pequenos sons de madeira. O vento pressionou a janela tapada. Em algum ponto acima, uma tira solta de metal batia no telhado em ritmo irregular. Jacob não apenas deixara uma marca na porta, ele havia alterado a estação. Arthur olhou para o corredor, para o Estúdio B, e depois para a placa no chão. Uma lembrança surgiu antes que pudesse deter. Jacob, aos 24 anos, deitado de costas sob o console, sorrindo através de uma teia de fios. Se alguém perguntar, estou melhorando a eficiência do condado. Arthur dissera que ele acabaria se eletrocutando. Jacob respondera, só se o condado pagar extra. A lembrança deveria ter doído. Em vez disso, afiou o foco de Arthur. Quando a escuridão cobriu a colina, a temperatura dentro da estação caiu forte. Arthur encontrou 2 cobertores de lã no armário de suprimentos, ambos cheirando a poeira e cedro. Arrastou uma cadeira de escritório antiga para a sala de controle. Colocou a lâmpada de trabalho sobre a mesa e bloqueou a janela quebrada com um painel solto encontrado no corredor. O telefone vibrou repetidamente até que ele o desligou. O mundo abaixo da colina o queria de volta no papel que entendia. Velho, problema, paciente, assinatura. Miller Hill pedia outra coisa. Pedia que ele lembrasse como os sistemas falavam. Arthur apertou o cachecol de lena ao redor do pescoço e abriu o último registro de transmissão. As páginas cheiravam levemente a papel, tecido e a gaveta onde Lena as havia protegido. Passou com cuidado por relatórios de tempestade, bloqueios de estrada, avisos públicos, cancelamentos de aulas, nomes de cães perdidos, nomes de homens resgatados, nomes de bebês nascidos quando as estradas estavam congeladas. Então, chegou a última página. A última entrada oficial era datada de 17 de outubro, 30 anos antes. A caligrafia de Jacob aparecia abaixo da de Arthur. Reroteamento do Estúdio B concluído. Caminho de reserva confirmado. Se o registro principal desaparecer, siga a linha silenciosa. Arthur leu 3 vezes. Siga a linha silenciosa. O fio escondido. Abaixo das palavras, em letras menores, Jacob escrevera uma frequência. Arthur a reconheceu imediatamente. Não porque fosse comum, porque ela não deveria existir em nenhum mapa do condado. Uma banda privada de teste. Uma que Arthur e Jacob haviam usado apenas 2 vezes, décadas antes, quando eram jovens o bastante para pensar que segredos eram inofensivos. Lá fora o vento passou pela torre, e por um instante o metal velho pareceu zumbir. Arthur fechou o registro e olhou para o corredor escuro que levava ao Estúdio B. Não abriria o cômodo naquela noite. Não cansado, não com frio, não com as mãos tremendo depois do trabalho do dia, mas havia encontrado o caminho. E em algum lugar sob o chão, atrás das paredes, ou dentro da sala trancada que Jacob havia protegido com uma marca de faca e um fio escondido, a estação Miller Hill esperava para falar.
Arthur esperou até amanhã para seguir a linha silenciosa. Não porque o medo o tivesse impedido, embora o medo estivesse ali. Ficou sentado em seu peito a noite inteira, enquanto a velha estação rangia ao redor dele e o vento raspava galhos de pinheiro contra a parede externa. Mas Arthur havia passado anos demais perto de sistemas de emergência para confundir urgência com sabedoria. Quando uma linha fica escondida por 30 anos, não se corre atrás dela no escuro com mãos cansadas. Ao nascer do sol, suas costas doíam por ter dormido na cadeira de escritório, mas a lâmpada de trabalho ainda brilhava ao lado do console. Aquele pequeno círculo de luz pareceu uma permissão. Ele aqueceu café em um fogareiro de acampamento, comeu o segundo sanduíche devagar e abriu o último registro de transmissão na nota de Jacob. Reroteamento do estúdio B concluído. Caminho de reserva confirmado. Se o registro principal desaparecer, siga a linha silenciosa. Abaixo estava a frequência que Arthur não via, escrita em lugar nenhum havia décadas. Copiou o número em um envelope de rascunho. Então começou a rastrear o fio escondido. A placa de metal no chão atrás do arquivo era presa por 4 parafusos. 3 se soltaram depois de uma luta. O quarto estava preso pela ferrugem. Arthur o borrifou com lubrificante e esperou, flexionando os dedos para impedir que enrijecessem. Enquanto esperava, estudou o console. O canal do estúdio B havia sido modificado. Não de forma desleixada. Não por vândalos. Alguém abrira o painel, desviara a rota padrão de gravação e construíra um caminho secundário sob a placa. O trabalho de Jacob sempre parecia bagunçado por fora e brilhante por dentro. Arthur quase podia ouvir o irmão dizendo: qualquer um pode esconder uma coisa trancando-a. O truque é esconder lá onde só a pessoa certa sabe procurar. Arthur removeu o painel. Lá dentro, poeira cobria fios coloridos, resistores e 2 pequenos relés que Arthur não se lembrava de ter instalado. Um relé estava marcado com um ponto vermelho. O outro tinha uma tira de fita crepe ao redor. A escrita na fita estava desbotada, mas quando Arthur aproximou a lâmpada, viu 2 palavras. Para Art. Sua garganta apertou. Ninguém o chamava de Art desde que Jacob desaparecera. Lena às vezes tentava, em seus momentos mais gentis, mas até ela parou quando viu o que aquilo fazia com ele. Arthur pousou uma mão no console até a sala se firmar. Então trabalhou. Substituiu 2 fios rachados por pedaços de uma junção telefônica sem uso. Limpou a corrosão do contato do relé. Ligou a bateria fraca através da alimentação auxiliar. Não o bastante para acionar o transmissor, mas o suficiente para testar a rota escondida. Uma vez, a lâmpada tremeluziu e quase morreu. Quando se firmou de novo, Arthur continuou. No fim da manhã, havia conectado o canal modificado a uma caixa de som de monitoramento portátil que encontrou no armário de armazenamento. Estava amassada, mas o cone não estava rasgado. Prendeu os clipes, verificou o aterramento 2 vezes e reduziu o ganho antes de enviar qualquer corrente pela linha. Então sintonizou a frequência de Jacob. No início, havia apenas um chiado baixo. Arthur fechou os olhos. A maioria das pessoas ouvia estática e achava que aquilo não significava nada. Arthur ouvia textura, estática úmida, estática seca, distância, interferência. Uma banda morta tinha uma planura própria. Um sinal vivo, por mais fraco que fosse, tinha movimento. Este se movia. Ele ajustou o dial com o menor toque que seus dedos conseguiam dar. O chiado se aprofundou. Um clique passou pela caixa. Arthur não respirou. Veio outro clique, seguido por um leve tremor mecânico, o som de um mecanismo de fita tentando despertar depois de décadas de sono. Então uma voz rompeu. Art. Arthur segurou a borda do console. A gravação se distorceu, esticou e quase desapareceu sob o ruído. Ele alcançou o botão de sintonia e a estabilizou. Art, se você está ouvindo isto, então ou eu estava errado sobre tudo, ou estava certo o bastante para ter medo. Jacob, mais velho do que Arthur lembrava pelo riso, mais jovem que o fantasma que Arthur carregara por 30 anos. A voz vinha fina, danificada, mas inconfundível. Arthur se deixou cair na cadeira antes que os joelhos cedessem. A fita continuou. Encontrei os papéis de transferência de Miller Hill no arquivo do condado. Eles nunca deveriam ter sido registrados como terra privada.
A escritura original colocou a colina e a estação sob um fundo público de emergência. Custódia da família Bell. Não propriedade. Custódia. Arthur encarou o registro de transmissão. Custódia. A palavra abriu uma porta em sua mente. Seu pai a usara uma vez quando Arthur era jovem. Não é nosso para vender, ele dissera enquanto consertava a cerca velha da torre. É nosso para manter pronto. Arthur pensara que era apenas uma das frases do pai. A voz de Jacob crepitou outra vez. Huxley sabe. O comissário Huxley sabe. Ele mandou fazer cópias, mudou nomes na folha de índice e enterrou a referência ao fundo sob um antigo arquivo de danos de tempestade. Se a estação fechar, se o terreno parecer abandonado por tempo suficiente, ele pode alegar que é excedente e empurrá-lo para mãos privadas. A caixa estalou. A mão de Arthur se moveu automaticamente, ajustando o ganho, limpando o som o melhor que podia. Fiz duplicatas, disse Jacob. Uma no caminho do registro, uma atrás do painel. O original ainda está aqui, mas não posso deixá-lo. Onde eles vão procurar primeiro? Se algo acontecer comigo, não confie na avaliação. Não confie em uma oferta dos Huxley. E não deixe que façam você acreditar que a colina não vale nada. A fita arrastou. Por vários segundos, só a estática encheu a sala. Arthur se inclinou para mais perto. Vamos, Jake. A caixa clicou de novo. O fundo exige que a estação sirva ao condado durante falha de emergência. Enquanto o sistema puder ser restaurado, nenhum incorporador privado poderá tomar, mas você precisará provar que o equipamento ainda tem função. Precisará do registro, do reroteamento escondido e do pacote da escritura. Um som atravessou por trás da voz de Jacob. Uma porta. Passos. Então Jacob sussurrou, rápido e perto do microfone. Parede do estúdio B, painel sul, atrás da placa acústica. Art, escute. Se eles vierem pedindo assinaturas, significa que encontraram a brecha. Não assine. Lena saberá o que guardar. A gravação terminou com um estalo duro. A caixa ficou em silêncio. Arthur permaneceu sentado na sala de controle sem se mover. A lâmpada de trabalho zumbia ao lado dele. A torre rangia lá fora. A poeira flutuava no feixe da luz da manhã como se nada importante tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Jacob não abandonara a família. Ficara tempo suficiente para esconder a verdade. E algo acontecera antes que pudesse levá-la para casa. Arthur virou-se para o estúdio B. A porta cinza esperava no fim do corredor. A dor dele subiu, mas desta vez não o dobrou para dentro. Moveu-se por ele como corrente encontrando um circuito. Ele se levantou. A fechadura do estúdio B era antiga, mas não a mesma da porta da frente. Arthur tentou a chave de latão de Lena. Ela não encaixou. Verificou a moldura, as dobradiças, o vidro pintado de preto por dentro. Então viu uma pequena placa de metal sob a maçaneta, rente à madeira, quase invisível sob a sujeira. Não era uma chapa de fechadura. Era um ponto de contato. Jacob não havia construído uma sala para ser aberta com uma chave. Havia construído uma para ser aberta por um sinal. Arthur voltou ao console, olhou os dois relés e entendeu. O fio escondido não apenas enviava som para fora do estúdio B, enviava um pulso de volta. Suas mãos agora se moviam mais rápido, não jovens, mas certas. Ele rearmou o relé marcado com o ponto vermelho, sintonizou de novo a frequência privada e pressionou o antigo botão de intercomunicação. Por um segundo, nada aconteceu. Então, do corredor, veio uma liberação metálica suave. Arthur caminhou até o estúdio B, com a lanterna em uma mão e o registro na outra. A porta se abrira meia polegada. De dentro vinha o cheiro de poeira, papel e ar selado. Arthur empurrou com cuidado. A sala se revelou no feixe estreito da lanterna. Uma cadeira, um gravador coberto, uma parede de painéis acústicos manchados e, no lado sul, um painel quadrado ligeiramente mais novo que os demais. Arthur entrou. Sobre a cadeira havia um envelope amarelado pelo tempo. Na frente, na caligrafia de Jacob, estavam 3 palavras. Arthur Perduma. Arthur não abriu o envelope de Jacob no estúdio B com as mãos trêmulas. Queria abrir. Durante 30 anos, viver ao lado do espaço vazio deixado pelo irmão, e agora 3 palavras esperavam em papel amarelado como se pudessem explicar uma vida inteira. Arthur Perduma. Mas a sala estava fria demais.
seu pulso instável demais, e a estação ainda frágil demais. Então Arthur colocou o envelope dentro do último registro de transmissão. Envolveu ambos no pano marrom de lena e os levou de volta à sala de controle. Aprendera havia muito tempo que coisas importantes mereciam mais do que desespero. Mereciam cabeça clara, porta trancada e testemunhas quando chegasse a hora. No fim da manhã, seu corpo protestava contra cada escolha que ele havia feito. As costas latejavam, os dedos estavam rígidos pelo trabalho com fios. A lâmpada fraca zumbia acima do console e a estação cheirava a poeira, óleo velho e a umidade tênue de um prédio tentando não desabar. Ele apertava o remendo temporário sobre a janela quebrada quando ouviu pneus lá fora. Arthur congelou. Por um instante, imaginou Caleb subindo os degraus com Elaine atrás, ambos prontos para arrastá-lo para casa em nome do amor. Alcançou a bengala, depois o registro, mas a batida na porta não era o punho impaciente de Caleb. Era firme, prática, seguida por uma voz feminina. Arthur Bell, se você estiver morto aí dentro, vou ficar muito irritada por ter carregado esta caixa de ferramentas morro acima à toa. Arthur abriu a porta. Rosa Whittaker estava nos degraus rachados, usando um casaco de lona, cabelos grisalhos sob um gorro de lã, uma caixa de ferramentas vermelha em uma mão e um saco de compras de papel na outra. Rosa era dona da Whittaker Hardware, a última loja da cidade onde uma pessoa ainda podia comprar um único parafuso sem ser convidada a baixar um aplicativo. Como soube que eu estava aqui? Perguntou Arthur. Marvin Pike. Toma café no meu balcão todas as manhãs, disse Rosa. E sua filha entrou lá parecendo que tinha engolido uma tempestade. Arthur deu passagem. Rosa entrou sem esperar permissão, mas não de forma rude. Olhou a estação como uma enfermeira olha um paciente, percebendo os danos sem declarar a morte. Telhado ruim sobre a recepção, disse ela. Peitoril oeste podre. Você precisa de um aquecedor decente antes do anoitecer. E se aquele for o gerador original lá atrás, vai precisar de mangueira, abraçadeiras e linha de combustível antes mesmo de pensar em acordá-lo. Arthur piscou para ela. Rosa colocou a caixa de ferramentas no chão. Meu pai consertava rádios de fazenda antes do cabo chegar. Sei o bastante para ser perigosa. Pela primeira vez desde que saíra de casa, Arthur sentiu o começo de um sorriso no rosto. A maioria das pessoas perguntava por que ele estava ali. Rosa perguntava do que o prédio precisava. Ela trouxera sopa em um pote, 2 pães, luvas de trabalho, um maço de panos, 3 baterias, um rolo de fio, vedação para janelas e um pequeno aquecedor a propano com uma etiqueta de aviso que ela claramente já havia ignorado antes e sobrevivido. Arthur tentou dizer que pagaria depois. Rosa afastou a ideia com a mão. Você já pagou bastante a este condado quando impediu meu irmão de congelar naquela nevasca. Lembro da minha mãe sentada ao lado do rádio até sua voz dizer que a equipe de resgate o havia encontrado. Algumas dívidas não vêm com fatura. As palavras atingiram Arthur mais forte do que ele esperava. Em sua própria casa, seu passado virara prova de decadência. Na boca de Rosa ainda tinha peso. Eles trabalharam durante a tarde. Rosa remendou a pior abertura da janela, enquanto Arthur testava as baterias. Ela o fez sentar quando seu rosto ficou pálido e, ao contrário de Elaine, não fez o ato de sentar parecer rendição. Apenas lhe entregou um pote de sopa e disse: engenheiros não servem para ninguém de cara no chão. Arthur lhe contou parte da verdade. Não tudo, o bastante. Mencionou a marca de Jacob, o fio escondido, a gravação estranha e o nome Huxley. Rosa não riu. Ao ouvir Huxley, sua expressão endureceu. Essa família tenta possuir cada colina que consegue enxergar desde antes de eu nascer. Você conhece Grant? Conheço homens como Grant. Chamam ganância de desenvolvimento e esperam que todo mundo aplauda. Antes do pôr do sol, Rosa ajudou Arthur a instalar com segurança o aquecedor a propano, perto da porta da sala de controle. O calor entrou devagar no espaço, fino no início, depois real o bastante para soltar suas mãos. Foi então que ouviram um som abaixo da colina. Não exatamente um motor de carro, mas como um tentando e falhando. Rosa foi até a janela da frente. Tem alguém lá embaixo na estrada de acesso. Arthur pegou a lanterna. Encontraram o veículo perto da curva inferior,
meio escondido atrás de sumagre e ervas de inverno. Era um sedã azul velho, com para-brisa rachado e um pneu murcho. Um jovem estava sentado dentro, debaixo de um cobertor, o queixo junto ao peito. Quando Arthur bateu no vidro, o rapaz acordou assustado e estendeu a mão para algo no banco do passageiro. Calma, disse Arthur. Não viemos machucar você. O jovem abaixou a mão. Não podia ter mais de 19 anos. O cabelo era escuro e cortado de modo irregular. A jaqueta fina demais para o clima. O rosto marcado pela suspeita exausta de alguém que aprendera que a ajuda geralmente vinha com condições. Estou indo embora, disse ele através do vidro. Não vai muito longe com esse pneu, respondeu Rosa. Os olhos dele passaram para ela, depois de volta a Arthur. Eu não arrombei nada. Eu não disse que você arrombou, disse Arthur. O rapaz hesitou, então abriu a porta. Meu nome é Noah. Arthur viu uma mochila no banco de trás, um cobertor, um recibo de posto de gasolina e um caderno escolar encurvado pela umidade. Também viu Orgulho lutando contra a fome. Você tem dormido aqui? Perguntou Rosa. Noah desviou o olhar. Só ontem à noite. Arthur criara uma filha. Ajudara a encontrar caçadores perdidos, motoristas presos, crianças assustadas ligando por linhas de tempestade. Sabia quando uma pessoa contava a menor versão de uma verdade maior. Tem sopa na estação, disse Arthur. Noah balançou a cabeça. Não preciso de caridade. Ótimo, disse Arthur. Porque eu preciso de ajuda para carregar uma bateria. Aquilo mudou o rosto do rapaz. Não muito, o suficiente. Noah carregou a bateria morro acima, como se ela não pesasse nada. Dentro da estação, ficou perto da porta, pronto para ir embora se alguém se movesse rápido demais. Rosa despejou sopa em uma caneca de lata e a colocou sobre a mesa sem comentar. Noah comeu depois de fingir que não comeria. Quando a noite caiu, Arthur sabia apenas alguns pedaços. Noah morava com um tio fora da cidade. Houvera uma briga, um pagamento desaparecido, acusações, uma porta trancada por dentro. Noah falou disso como se fosse o clima, mas Arthur ouviu o hematoma por baixo. Você pode dormir aqui esta noite, disse Arthur. Noah olhou para o corredor. Neste lugar, tem teto sobre a maior parte dele. Rosa bufou. Isso quase é otimismo. Noah olhou para o velho microfone, os fios remendados, a lâmpada, o aquecedor. Que lugar é este? Arthur respondeu com cuidado. Uma estação que as pessoas esqueceram antes que terminasse de falar. O rapaz então olhou para ele, olhou de verdade, como se entendesse mais do que Arthur pretendia dizer. Mais tarde, enquanto Rosa guardava as ferramentas, Noah ficou perto da janela quebrada e apontou para as árvores além da cerca da torre. Você sabe que tinha homens aqui 2 dias atrás? Perguntou. Arthur se virou. Que homens? Equipe de topografia, talvez. Caminhonete branca, sem identificação. Estavam com luzes perto da base da torre, e um deles ficava dizendo que Huxley queria a estrada de baixo liberada antes de os papéis ficarem prontos. Rosa ficou imóvel. Arthur sentiu o calor do aquecedor, o peso do registro sob sua mão e o envelope escondido dentro dele. Caleb nem sequer conseguira uma assinatura, mas Huxley já estava medindo a colina. Pela primeira vez em 30 anos, a estação Miller Hill abrigava mais de uma pessoa respirando depois do anoitecer. Rosa, à porta. Noah junto à janela. Arthur no console, escutando o prédio antigo se acomodar ao redor deles. O silêncio já não parecia vazio. Parecia gente se reunindo antes de uma transmissão. Na manhã seguinte, a estação Miller Hill já não parecia completamente abandonada. Ainda estava quebrada. O telhado cedia sobre a recepção. O corredor cheirava a madeira úmida. A torre do lado de fora ainda estava escura e enferrujada contra o céu pálido. Mas agora havia café na mesa de controle, um cobertor sobre a segunda cadeira, ferramentas alinhadas ao lado do console e um pequeno aquecedor respirando calor na sala. Noah havia varrido um caminho pela poeira da porta da frente até a sala de controle. Rosa havia remendado a pior rachadura da janela com papelão e fita antes de deixar um bilhete na mesa. Fui buscar Miriam. Não suba em nada. Isso inclui você, Arthur. Arthur leu 2 vezes e quase sorriu. Lembrava-se de Miriam Cole. Fora advogada da cidade por décadas, direta, de olhar afiado e impossível de intimidar.
Lena dizia que Miriam conseguia encontrar uma vírgula perdida em um furacão. Se alguém pudesse dizer se a gravação de Jacob significava algo além de luto e suspeita, era Miriam. Enquanto esperavam, Arthur abriu o envelope de Jacob. Fez isso devagar, na mesa de controle, com o último registro de transmissão ao lado. Dentro havia 3 páginas dobradas e uma pequena tira de microfilme selada em plástico quebradiço. A carta começava sem conforto. Art, eu não fugi porque estava cansado da família. Fugi porque estava sendo seguido. E fiquei longe porque pensei que a distância manteria vocês seguros. Arthur Parou Delaire. Durante 30 anos, a cidade tornara Jacob menor a cada explicação. Inquieto, irresponsável, envergonhado. Foi embora por escolha. Mas a própria mão de seu irmão contava outra história. Arthur continuou lendo. Huxley encontrou a brecha nos papéis de Miller Hill antes de mim. O escritório dele alterou o índice, não o original. A escritura original nomeia a colina como terra de uso emergencial mantida em fundo, com um Bell como custodiante apenas enquanto a estação puder ser restaurada para a comunicação pública. Se provarem abandono, podem solicitar a dissolução. Se você provar funcionamento, não poderão torná-la privada. Abaixo, Jacob havia escrito um número de arquivo, 72, e Fundo de Terras de Emergência do Condado, Miller Hill. Arthur copiou o número na margem do registro de transmissão, sua mão mais firme do que o peito. Noah entrou carregando uma braçada de galhos secos de perto do galpão do gerador. Você está bem? Arthur dobrou a carta. Estou menos sozinho do que ontem. Noah pareceu não saber o que fazer com aquilo, então assentiu e colocou os galhos perto da porta. Rosa voltou antes do meio-dia com Miriam Cole, no banco do passageiro de sua picape. Miriam era menor do que Arthur lembrava, mas apenas do modo como um canivete é menor que uma pá. Desceu com um casaco carvão, cabelos prateados presos rente à cabeça e olhou para a estação sem estremecer. Rosa diz que você tem um irmão morto falando por equipamento velho e um fundo de terras enterrado, disse ela. Arthur olhou para Rosa. Rosa deu de ombros. Eu resumi. Miriam entrou, recusou café, aceitou a melhor cadeira e estendeu a mão para o livro de registros. Arthur o entregou. Ela leu sem drama. Conferiu as datas. Estudou a carta de Jacob, o número do arquivo e o microfilme selado. Então bateu um dedo na página. Esta série de arquivos é real, disse. Rosa se inclinou para a frente. Você se lembra dela? Lembro da categoria. Designações de terras emergenciais dos anos 70. Pontos de rádio, locais de geradores, abrigos contra enchentes, reservas de bombeiros voluntários. Se Miller Hill foi colocada em fundo, então não era propriedade privada comum. Arthur sentiu a respiração desacelerar. Caleb tem uma avaliação da Huxley Regional Development. A boca de Miriam se apertou. Claro que tem. Arthur reproduziu a gravação de Jacob para ela em seguida. Com as baterias de Rosa e uma conexão mais limpa, a voz saiu melhor que antes. Huxley sabe. O comissário Huxley sabe. Miriam ergueu a mão. De novo. Arthur reproduziu outra vez. Huxley sabe. O comissário Huxley sabe. Ela tirou os óculos. Grant Huxley pai era comissário quando Jacob desapareceu. Arthur assentiu. Ele também presidia o Comitê de Terras Excedentes do Condado, disse Miriam. Rosa praguejou baixinho. Noah olhou de um para outro. O que isso significa? Significa, disse Miriam, que um homem no cargo certo poderia fazer terra pública parecer indesejada, sem manutenção e disponível, se ninguém estivesse olhando de perto. Arthur olhou para o estúdio B. Jacob estava olhando, e talvez seja por isso que Jacob se tornou inconveniente. Ninguém respondeu. Lá fora, uma caminhonete desacelerou perto da estrada de acesso. Depois seguiu. 10 minutos depois, um segundo carro fez o mesmo. Noah viu primeiro. Estão nos observando, disse. Rosa foi até a janela. As pessoas sempre observam quando sentem cheiro de problema. Miriam fechou o registro. Então devemos ter cuidado com o que elas veem. Mas Arthur pensava em uma frase da carta de Jacob. Se você provar funcionamento, não poderão torná-la privada. A estação não precisava ser bonita, não precisava ser moderna. Precisava mostrar que ainda podia servir ao condado em uma emergência. Arthur levantou ses fois até o console.
Arthur? Perguntou Miriam. Se o fundo depende da estação ser restaurável, disse ele, então começamos a restaurar lá. Rosa assentiu uma vez. Agora você está falando. Naquela tarde, Miller Hill se tornou trabalho em vez de memória. Noah limpou folhas da ventilação do gerador e encontrou a velha entrada de combustível meio enterrada sob a terra. Rosa substituiu a mangueira rachada que Arthur havia identificado no dia anterior. Miriam sentou-se na recepção com um bloco amarelo, ligando para o arquivo do condado sempre que o telefone encontrava sinal suficiente perto da janela. Arthur se movia entre o console e a sala do gerador. Era lento, e todos viam, mas ninguém usava isso contra ele. Quando suas mãos tremiam, Noah segurava a lanterna. Quando Rosa precisava de uma abraçadeira menor, perguntava a Arthur onde ficavam as antigas caixas de suprimentos. Ele lembrava. Cada memória útil virava prova de que Caleb estava errado. Perto do anoitecer, testaram o gerador. Ele tossiu uma vez. Noah recuou de um salto. Rosa sorriu. Melhor que silêncio. Arthur ajustou o afogador e verificou a linha de combustível temporária. De novo. A segunda puxada produziu um ronco áspero que sacudiu poeira da parede. O gerador pegou por 4 segundos inteiros. Depois morreu. 4 segundos. Não o bastante para alimentar a estação. O bastante para provar que ela não estava morta. Da estrada abaixo, alguém ergueu um telefone e começou a filmar. Miriam viu. Pela manhã, metade da cidade saberá que Miller Hill fez barulho de novo. Arthur olhou para a torre, ainda escura acima deles. Durante anos, as pessoas chamaram a estação de inútil porque ela estava silenciosa. Agora, até 4 segundos de som poderiam virar ameaça. Noah limpou Graxa na manga. Podemos fazê-lo funcionar por mais tempo? Arthur olhou para ele, depois para o registro sob a mão de Miriam. Sim, disse. Mas primeiro precisamos garantir que as pessoas certas ouçam a verdade certa. A luz da torre ainda não piscava. Mas Miller Hill havia feito um som. E Arthur entendeu que um sinal não precisa ser alto para começar a mudar tudo. Na tarde seguinte, metade do condado de Whittaker já tinha ouvido que a estação Miller Hill fizera barulho de novo. Não música, não uma transmissão, nem mesmo 1 minuto inteiro de energia. Apenas 4 segundos de um velho gerador tossindo de volta à vida. Mas, em uma cidade que passara 30 anos chamando a estação de morta, 4 segundos bastavam para fazer as pessoas falarem. Ao meio-dia, 2 carros diminuíram perto do portão. A uma, alguém postou um vídeo tremido na internet. Às 2, o carro de Elaine subiu a estrada de acesso rápido demais, com o SUV preto de Caleb logo atrás. Um terceiro veículo o seguia. Arthur o viu da janela da sala de controle. A caminhonete prateada era limpa, cara e nova demais para a estrada rachada. Um logotipo verde escuro marcava a porta. Huxley Regional Development. Rosa, em pé ao lado do console com um rolo de fio nas mãos, também viu. Bem disse ela à ganância, encontrou a colina à luz do dia. Noah moveu-se para o corredor. Arthur levantou uma mão. Fique onde as pessoas possam ver você, disse Arthur, em voz baixa. Homens como Grant Huxley preferem sombras. Não dê uma a ele. Elaine chegou aos degraus primeiro. Seu rosto estava pálido de preocupação, raiva e constrangimento, tudo emaranhado. Pai chamou, você precisa sair. Arthur abriu a porta da frente, mas não deu passagem. Já estou fora, disse. Esse parece ser o problema. Caleb subiu atrás dela, mandíbula tensa, olhos passando por Arthur para dentro do prédio. Isso já foi longe demais. Grant Huxley subiu os degraus por último. Tinha quase 60 anos, ombros largos, cabelos prateados e a calma polida de um homem que aprendera a soar razoável enquanto tomava coisas. Sorriu para Arthur, como se estivessem se encontrando em um almoço beneficente. Sr. Bell disse, Grant Huxley, gostaria que nos encontrássemos em circunstâncias menos preocupantes. Arthur não apertou a mão oferecida. Grant a abaixou com suavidade. Houston. Elaine olhou além de Arthur e viu Rosa. Depois Noah. Depois as ferramentas, fios, aquecedor e papéis sobre a mesa. Quem são essas pessoas? Perguntou. Pessoas me ajudando, disse Arthur. Caleb riu baixo. Uma dona de loja de ferragens e um garoto dormindo no carro. O rosto de Noah endureceu.
A voz de Arthur afiou antes que Noah pudesse responder. Cuidado, Caleb. Você está em um prédio salvo mais de uma vez por pessoas que gente como você chamaria de sem importância. Elaine estremeceu. Pai, por favor, ninguém está atacando ninguém. Grant interveio, com tom gentil. Sra. Bell, seu pai claramente está sob estresse. Esta estrutura é insegura. Aconselhei Caleb de que a ocupação continuada aqui cria séria responsabilidade. Miriam Cole apareceu atrás de Arthur, segurando seu bloco amarelo. Interessante, disse ela, já que o Sr. Bell não transferiu ocupação nem propriedade a ninguém ligado à sua empresa. Os olhos de Grant se moveram para ela. Pela primeira vez, seu sorriso pausou. Miriam Cole disse, ouvi dizer que a senhora se aposentou. Me aposentei de cobrar por hora, não de ler. Caleb apontou para o corredor. Vovô, arrume o que trouxe. Vamos embora antes que alguém se machuque. Arthur olhou para o neto. Você veio me levar para casa ou levar o registro? Os olhos de Caleb piscaram em direção à mesa de controle. Elaine percebeu. Miriam também. Grant juntou as mãos diante do corpo. Ninguém veio levar nada. Mas certos documentos podem ser relevantes para determinar se o Sr. Bell está tomando decisões seguras. Rosa bufou. Isso quase foi uma frase. Elaine se aproximou. Pai, eu estou com medo. Você saiu sem me contar. Desligou o telefone. Está dormindo em um prédio condenado com estranhos. Ele não está condenado, disse Miriam. Ainda não respondeu Grant. Arthur virou-se para ele. Como assim? A expressão de Grant permaneceu branda. Quero dizer que já solicitei uma inspeção de segurança. O condado não pode permitir que um homem idoso se coloque em perigo em uma propriedade instável. Lá estava de novo. Proteção vestida de coleira. Caleb aproveitou. Exatamente. Isso não é sobre dinheiro. É sobre seu julgamento. Arthur olhou para o logotipo Huxley na caminhonete de Grant. Então, por que seu comprador mandou topógrafos aqui antes de eu assinar qualquer coisa? Elaine virou-se para Caleb. Topógrafos? Caleb abriu a boca, mas Grant respondeu primeiro. Revisão visual preliminar. Prática padrão quando uma propriedade está em discussão. Em discussão, repetiu Arthur. Não vendida. Os olhos de Grant esfriaram. Sr. Bell, na sua idade, é compreensível que processos legais pareçam ameaçadores. Miriam deu um passo à frente. Tente essa frase comigo. Grant ignorou. Seu olhar viajou pelo corredor em direção ao estúdio B. Arthur viu acontecer. Não curiosidade. Reconhecimento. Grant olhou para a porta cinza no fim do corredor por menos de um segundo, mas Arthur passara a vida lendo sinais fracos. O homem sabia exatamente onde olhar. Então Grant disse a coisa que não deveria ter dito. Não há razão para dificultar isso, se escondendo no quarto que seu irmão trancou. A estação ficou imóvel. Elaine pareceu confusa. Caleb, irritado. A caneta de Miriam parou. Arthur não piscou. Eu nunca lhe disse que meu irmão trancou uma sala. A boca de Grant se fechou. Apenas por um momento. Então ele sorriu de novo. Cidades pequenas lembram histórias. Não disse Arthur. Cidades pequenas lembram rumores. Você lembrou uma porta. Rosa se moveu para o lado de Noah, como se colocasse entre ele e o que viesse a seguir. O tom de Grant perdeu parte do calor. Sr. Bell, estou tentando impedir que isto fique feio. Ficou feio 30 anos atrás, disse Arthur. Você só está aborrecido porque o prédio começou a falar. Caleb deu um passo à frente. Chega. Você parece paranoico. Arthur se virou para ele então. Não alto, não cruel, mas com uma força que fez Caleb parar. Você trouxe um incorporador para uma estação que disse ser inútil. Aceitou a avaliação dele. Falou sobre meu futuro sem mim. Tentou trocar minha liberdade por um pacote de venda. E agora me chama de paranoico porque eu percebi. O rosto de Caleb ficou vermelho. Elaine sussurrou. Caleb? Ele não respondeu. Grant tirou do casaco uma notificação dobrada. O pedido de inspeção está protocolado. Se este prédio reprovar, e reprovará, ninguém fica aqui. Nem o Sr. Bell, nem o rapaz, ninguém. Noah olhou para baixo. Arthur viu o medo antigo voltando ao rosto do jovem. Uma porta se fechando, um lugar perdido antes de se tornar lar. Aquilo, mais do que a ameaça em si, assentou algo dentro de Arthur. Ele recuou para a soleira, não para se retirar,
mas para tornar a estação visível atrás dele. A janela remendada, a lâmpada de trabalho, o console, as pessoas que haviam vindo porque ainda sabiam como ajudar. Você pode inspecionar, disse Arthur. Pode medir cada rachadura, pode fotografar cada viga enferrujada, mas não pode chamar lá de abandonada enquanto a estamos restaurando. Os olhos de Grant se estreitaram. Miriam ergueu o bloco. E antes que alguém remova documentos deste prédio, sugiro que se lembre de que adulterar possíveis registros de um fundo soará muito diferente diante de um juiz. Caleb olhou para ela. Registros de fundo? Elaine olhou para Arthur. Pai, do que ela está falando? Arthur sustentou o olhar dela. Pela primeira vez desde o início, viu incerteza no rosto da filha, não medo da idade dele, mas medo de ter confiado na pessoa errada. Grant também viu. Sua voz ficou seca. Sra. Bell, recomendo que vá embora antes que isto se torne um conflito legal. Rocha riu uma vez. Isso significa que já é. Uma rajada de vento passou pela torre lá fora, sacudindo o metal solto no alto. Todos ouviram. Para Elaine, talvez tenha soado como uma estrutura falhando. Para Grant, talvez como um prazo. Para Arthur, soou como a colina tomando fôlego. Grant desceu da varanda. Caleb o seguiu, mas mais devagar que antes. Elaine permaneceu um instante, olhando para o pai como se tivesse chegado para resgatá-lo e encontrado, em vez disso, alguém parado em um lugar que ela não compreendia. Pai, disse ela suavemente, o que aconteceu aqui? Arthur olhou além dela, para o estúdio B. A verdade, esperou, disse. Mais tempo do que deveria. Os olhos de Elaine se encheram, mas Arthur ainda não abriu a porta para o perdão. Abaixo dos degraus, Grant se virou. O inspetor vem amanhã, disse. Arthur assentiu. Então amanhã veremos o que ainda funciona. Grant foi embora primeiro. Caleb o seguiu. O carro de Elaine ficou junto ao portão por um tempo antes de finalmente desaparecer colina abaixo. Dentro da estação, Noah soltou o ar que estivera prendendo. Rosa trancou a porta da frente. Miriam olhou para Arthur. Ele sabe sobre o estúdio B. Arthur pousou uma mão no console. Sim, disse. E agora sabemos que ele sabe. Lá fora, a torre permanecia escura contra o anoitecer. Mas dentro da estação Miller Hill, ninguém mais confundia silêncio com rendição. O inspetor chegou a Miller Hill às 10 da manhã seguinte com uma prancheta, um capacete e a expressão de um homem que já havia sido informado sobre o que deveria encontrar. O xerife Dale Mercer veio com ele. Grant Huxley estava ao lado da caminhonete prateada, falando baixo com Caleb. Elaine permanecia perto do carro, braços cruzados contra o vento. Rosa estava na varanda. Miriam sentava-se lá dentro com o registro sob uma das mãos. Noah esperava à porta da sala do gerador, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. Arthur abriu a estação pessoalmente. O inspetor, Paul Drayton, começou pelo telhado, a varanda, a base da torre, as janelas quebradas, a fiação exposta e o galpão do gerador. Grant o seguia 3 passos atrás, oferecendo comentários úteis com uma voz suave o bastante para lubrificar uma fechadura. Preocupação estrutural ali. Potencial perigo público. Inabitável, claramente. Arthur não discutiu. Respondeu perguntas. Mostrou reparos temporários. Identificou pontos de desligamento, caminhos de carga e circuitos de emergência. Quando Paul perguntou há quanto tempo ele trabalhara em comunicações, Arthur disse: tempo suficiente para saber diferenciar um sistema morto de um sistema adormecido. Caleb revirou os olhos. O xerife Mercer percebeu. Dali fora um jovem delegado nos últimos anos de Miller Hill. Sentara-se naquela sala de controle durante um alerta de enchente, comendo bolachas de máquina enquanto Arthur mantinha as equipes de estrada conectadas. Agora olhava para Arthur com preocupação e respeito. Sr. Bell, disse, este lugar realmente pode funcionar? Grant respondeu primeiro. Com todo respeito, xerife, essa não é a questão legal de hoje. Miriam levantou os olhos. Pode se tornar exatamente a questão legal. O vento aumentou antes do meio-dia. Nuvens avançaram sobre a crista, baixas e rápidas. O rádio da caminhonete de Grant chiou, depois cortou. O telefone de Elaine perdeu sinal. O tablet do inspetor congelou em uma tela de carregamento. Arthur olhou para a torre. Conhecia aquele céu.
Não por um aplicativo, por anos observando a pressão mudar nas nuvens, nos pássaros e nas copas das árvores. Era uma tempestade forte de primavera movendo-se rápido demais pelo vale. O trovão rolou enquanto Poe inspecionava a cerca da torre. Grant verificou o relógio. Acho que temos o bastante para emitir uma recomendação de fechamento. Não disse Arthur. Todos se viraram. Vocês perguntaram se esta estação pode servir durante uma falha de emergência. Deixem a tempestade responder. Caleb avançou. Vovô, pare. Você está passando vergonha. Helene disse. Caleb. Foi a primeira vez que ela disse o nome dele como um aviso. Então a cidade abaixo escureceu. Do topo da colina, eles viram acontecer em partes. O semáforo na Main com a Carter apagou, a placa do mercado morreu, o relógio do tribunal desapareceu e uma rua após a outra perdeu energia sob o céu cinzento em movimento. O xerife Mercer pegou o rádio. A estática respondeu. Arthur Virus para Noah. Linha de combustível. Pronta. Ponte de bateria. Ajustada. Rosa. Aquecedor desligado. Linhas não essenciais livres. Miriam. Mantenha o registro e a carta de Jacob com você. Miriam fechou a pasta. Já estão comigo. Arthur entrou na sala de controle. Por um momento, a idade o agarrou na porta. Seu coração batia forte. As pernas pareciam de madeira. Noah estendeu a mão para ele, mas Arthur ergueu uma das mãos. Estou bem. E desta vez, ninguém usou aquelas palavras contra ele. Eles trabalharam. Noah acionou o gerador. Rosa segurou a lâmpada. Arthur verificou a alimentação auxiliar, apertou a braçadeira de aterramento e ajustou a antiga banda de emergência para a frequência do condado. A chuva atingiu o telhado. O vento empurrou por cada fresta fraca do prédio. Agora, disse Arthur. Noah puxou. O gerador tossiu, falhou, pegou de novo e rugiu em uma vida áspera. O painel de controle tremeluziu. Um medidor subiu trêmulo. Uma lâmpada vermelha acima do console piscou uma vez, depois outra. Arthur pousou a mão sobre o microfone. Grant entrou na porta. Você não está autorizado a transmitir. O xerife Mercer se colocou diante dele. Se meu rádio caiu e este funciona, vou ouvi-lo. Arthur ligou o monitor. A estação respondeu com um zumbido baixo, quebrado, mas vivo. Ele não transmitiu primeiro. Reproduziu a gravação de Jacob. A voz danificada de Jacob encheu a sala de controle. Depois o alto-falante da varanda. Depois a antiga banda de emergência. A escritura original nomeia a colina como terra de uso emergencial mantida em fundo, custódia da família Bell, não propriedade privada. O comissário Huxley alterou o índice. Se provarem abandono, podem tomá-la. Se você provar funcionamento, não poderão. Grant avançou na direção do console. Rosa o bloqueou com o pé de cabra na mão. Experimente. O xerife Mercer segurou Grant pelo braço. Não. Lá fora, através da tempestade, uma buzina soou na estrada abaixo. Depois outra. As pessoas estavam ouvindo um delegado com um receptor antigo, um fazendeiro com um scanner, alguém em uma cozinha escura girando um botão porque a memória se movera mais rápido que a internet. Arthur pegou o microfone. Aqui é Arthur Bell, na estação Miller Hill, disse. Sua voz falhou na primeira palavra. Depois se firmou. A todos que estão recebendo, o condado de Whittaker está com uma falha de energia avançando pela rede sul. Fiquem fora da Ridge Road, perto da Canaan Bridge, até que o xerife confirme as condições. Se dependem de equipamentos médicos ligados à eletricidade, procurem vizinhos com geradores. O xerife Mercer está no local e retransmitirá conforme possível. Dali olhou fixamente para ele. Então Arthur conectou o xerife pela linha auxiliar. Aqui é o xerife Mercer, disse Dale, confirmando retransmissão de emergência por Miller Hill. Todas as unidades respondam se estiverem recebendo. Estática. Depois uma voz. Unidade 3 recebendo Miller Hill. Outra veio em seguida. Corpo de bombeiros do condado recebendo. Então uma voz de mulher fraca e trêmula. Aqui é Maple Lane. A máquina de oxigênio do meu marido caiu. Arthur fechou os olhos por meio segundo. A estação não estava morta. Estava funcionando. Noah olhou para a lâmpada vermelha, como se estivesse vendo um milagre feito de fios. Miriam abriu a carta de Jacob. Arthur, o pacote da escritura. Painel sul, atrás da placa acústica.
Durante uma pausa entre retransmissões, Noah e Rosa o ajudaram a entrar no estúdio B. Grant protestou do corredor, mas o xerife Mercer o manteve afastado. Arthur foi até a parede sul, encontrou o quadrado acústico mais novo e o soltou com a faca de Rosa. Atrás havia uma caixa de metal embrulhada em oleado. Miriam a abriu sobre a mesa. Dentro estavam a escritura original, o documento do fundo, folhas de índice duplicadas e uma fotografia de Jacob em pé ao lado do console do estúdio B, uma mão erguida em meio aceno. Elaine começou a chorar. Não alto, apenas uma mão sobre a boca, enquanto a história em que acreditara desabava diante dela. Caleb encarou os documentos. Seu rosto ficou cinzento. Grant disse: "Esses papéis têm décadas. Sua validade é..." "Chega", disse o xerife Mercer. A palavra caiu mais forte que um grito. Miriam ergueu a escritura. "O selo é original. A linguagem do fundo está intacta. E esta estação, neste exato momento, está servindo à comunicação de emergência." O trovão sacudiu o prédio, mas ninguém se moveu para sair. Arthur voltou ao microfone, não porque quisesse vitória, mas porque a cidade ainda precisava de instruções. Pela hora seguinte, a estação Miller Hill fez o que fora construída para fazer. Conectou estradas isoladas, casas escuras, delegados, bombeiros e pessoas assustadas que achavam que ninguém podia ouvi-las. E quando a tempestade finalmente começou a passar, Grant Huxley permaneceu em silêncio sob a velha torre, ouvindo uma verdade que sua família passara 30 anos tentando enterrar, viajar mais longe do que qualquer assinatura que ele viera roubar. Durante 3 dias depois da tempestade, o condado de Whittaker falou sobre Miller Hill como se a torre tivesse se erguido do túmulo. Pessoas que não diziam o nome de Arthur Bell, havia anos agora o repetiam em filas de mercado, estacionamentos de igreja e varandas ainda cheirando a folhas molhadas. O vídeo do velho gerador se espalhou pela cidade, mas o que as pessoas mais lembravam era a voz de Arthur na banda de emergência, áspera pela idade, firme de propósito, dizendo a vizinhos assustados quais estradas evitar e para onde a ajuda estava indo. Grant Huxley não voltou à estação. O xerife Mercer voltou. Também vieram 2 funcionários do condado, uma arquivista e uma investigadora estadual, que levou os documentos originais do fundo em uma pasta lacrada, depois que Miriam fez cópias autenticadas e observou cada assinatura colocada no formulário de cadeia de custódia. A investigação levaria meses. Homens como Grant raramente constroem a vida sobre um único papel enterrado. Mas Miller Hill já não era uma colina fácil de roubar. Agora tinha testemunhas. Caleb veio na 4ª tarde. Chegou sozinho, sem a pasta polida, sem Grant, sem o pacote de venda com aba azul. Estacionou no portão e subiu a colina com um moletom cinza, que Arthur reconheceu do ensino médio, aquele que Lena remendara no cotovelo. Pela primeira vez, Caleb parecia menos um jovem desempenhando o controle e mais um menino que encontrara a porta trancada depois de ter errado. Arthur estava sentado na varanda com uma caneca de café, enquanto Noah consertava o corrimão solto. Caleb parou no degrau inferior. "Vovô." Arthur não respondeu de imediato. O velho hábito nele queria tornar aquilo mais fácil. Resgatar Caleb da vergonha, como um dia o resgatara de joelhos ralados e medos de verão. Mas a idade ensinara a Arthur que perdão dado depressa demais podia virar outro tipo de silêncio. "Do que você precisa?" perguntou Arthur. Caleb engoliu. "Vim dizer que sinto muito." Noah continuou trabalhando, mas mais devagar. Arthur olhou para o neto. "Pelo quê?" O rosto de Caleb se tensionou. "Por não escutar." "Isso é um começo", disse Arthur. Não uma resposta. Caleb olhou para a torre. "Achei que estava sendo prático. Achei que você estava se agarrando a algo que já tinha ido embora. Grant fez parecer simples, e eu queria que fosse simples. Você queria que fosse lucrativo", disse Arthur. Caleb abaixou os olhos. "Sim." A honestidade não consertava nada, mas foi o primeiro som útil que Caleb fazia em muito tempo. "Se quiser voltar para minha vida", disse Arthur, "não começa decidindo do que eu preciso. Começa perguntando: você não toca nos meus papéis. Não fala com incorporadores sobre minha propriedade, minha saúde ou meu futuro. E não chama preocupação de amor quando na verdade é conveniência." Caleb assentiu uma vez.
lágrimas brilhando, mas sem cair. Eu entendo, não disse Arthur gentilmente. Você está começando a entender. Elaine veio 2 dias depois. Não trouxe comida, nenhum folheto, nenhuma pasta. Apenas ela mesma, uma caixa com velhos cachecóis de lena e um silêncio que não tentava se defender antes que Arthur estivesse pronto. Eles se sentaram na sala de controle enquanto a chuva batia suavemente na janela reparada. Elaine tocou a borda do console onde um dia fingira transmitir das nuvens. Eu tinha medo de perder você, disse ela. Arthur olhou para as mãos dela. Tinham o formato das mãos de Lena, embora não a mesma firmeza. Então tentou me tornar menor, disse ele. Elaine fechou os olhos. Sim. Aquela era a frase de que Arthur precisava. Não um discurso, não uma defesa, uma linha clara de verdade. Ainda não sei como perdoar isso, disse ele. Ela assentiu, chorando em silêncio. Então vou aprender a esperar. Esperar não era perdão, mas era diferente de controle. Isso bastava por um dia. Até o fim do verão, a estação Miller Hill havia mudado outra vez. Não para o que havia sido. Arthur não queria isso. O passado já fizera seu trabalho, belo e terrível. Ele queria que a estação se tornasse o que Lena, de algum modo, imaginara antes que qualquer outra pessoa pudesse ver. Miriam ajudou a estabelecer publicamente o fundo sob sua linguagem verdadeira. Rosa organizou voluntários antes que Arthur pedisse e depois fingiu que não havia organizado nada. O xerife Mercer combinou testes de coordenação de emergência 2 vezes por mês. Noah ficou. No início, Noah dizia que era temporário. Depois consertou o gerador de verdade. Depois aprendeu o painel. Depois começou a estudar reparo de comunicações na faculdade comunitária a 30 milhas dali. Arthur ensinou a ele a ouvir a diferença entre ar morto e sinal fraco. Noah ensinou Arthur a criar um arquivo digital sem apagar acidentalmente a civilização. Chamaram o lugar de A Casa da Escuta. Nem todos entenderam o nome no início. Esperavam um museu ou uma estação de emergência restaurada. Tornou-se ambos, mas também algo mais gentil. Nas noites de terça-feira, moradores mais velhos vinham gravar histórias que suas famílias haviam parado de perguntar. Uma enfermeira aposentada falou sobre fazer partos durante um apagão. Um viúvo trouxe cartas de amor amarradas com fio azul. Um antigo técnico de linhas chorou ao descrever a tempestade que quase o matou e a voz do rádio que guiou os socorristas até seu caminhão. Arthur não falava muito durante aquelas sessões. Ele escutava. Às vezes Caleb vinha e consertava degraus, pintava acabamentos ou carregava caixas sem ser convidado a ficar para o jantar. Às vezes Elaine vinha e se sentava ao lado da segunda mesa, etiquetando gravações como Lena fazia. Arthur não fingia que a velha ferida havia desaparecido, mas permitia que o tempo fizesse um trabalho honesto e permitia que ações pesassem mais do que desculpas. Numa noite de outubro, exatamente 30 anos depois da data da última entrada de Jacob, Arthur abriu o registro de transmissão na última página. Abaixo do aviso de Jacob, sob a frequência, Lena havia escrito uma frase em sua letra cuidadosa. Arthur a perdera todos aqueles anos porque a dobra do pano cobria a borda inferior. Quando eles pararem de escutar, construa um lugar onde tenham de começar de novo. Arthur leu em voz alta uma vez. Noah ficou ao lado dele. Elaine cobriu a boca. Caleb deu um passo para trás como se as palavras o tivessem encontrado pessoalmente. Rosa enxugou os olhos e culpou a poeira. Miriam não disse nada, o que significava que sentia tudo. Naquela noite, a luz da torre se acendeu. Não a velha luz vermelha de emergência, mas um farol mais quente instalado abaixo dela, suave o bastante para não cegar pilotos, brilhante o bastante para ser visto do vale. As pessoas se reuniram lá fora com canecas de café e cadeiras dobráveis. A porta da estação permaneceu aberta. Arthur sentou-se na sala de controle, os fones repousando levemente sobre os cabelos prateados, enquanto uma idosa chamada Sra. Alvarez se inclinava em direção ao microfone para a primeira gravação da noite. Meus filhos acham que esta história é velha demais para importar, disse ela. Arthur sorriu e tocou o interruptor. Então vamos garantir que ela tenha um lugar para viver, respondeu. Lá fora, Miller Hill brilhava sobre a cidade que um dia a esquecera. E dentro da sala onde o silêncio quase vencera, outra voz começou.